Bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 27 de agosto. Eu gostaria de ler então em Provérbios, capítulo 15, verso 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. A boca alimenta-se de insensatez. Interessante, a gente volta a falar desse assunto que é extremamente importante. Ontem a gente viu, ou esta semana a gente viu, que um coração puro, alegre, vai ser visto no rosto, os resultados desse coração vai ser visto no rosto da pessoa. A gente também viu que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que sai da nossa boca cai sobre nós. Aqui ele está dizendo que quando você é insensato, você se alimenta daquilo que sai da sua boca. E ele está dizendo, na verdade, o tolo aqui se alimenta da insensatez que sai de sua boca. Mas o coração do justo sabe discernir o conhecimento. A graça de Deus nos foi dada para que possamos receber a sabedoria de Deus e possamos falar como Jesus, vivermos como Jesus. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. Percebe? Eclesiastes capítulo 10, verso 12. Você pode receber benefício através da sua própria palavra, ou então você pode se destruir a você mesmo. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Parece coisa boba no início, mas no final é uma coisa perversa. Isso quer dizer que quanto mais uma pessoa permanece no erro, quanto mais uma pessoa fala o que não deve, mais essa pessoa vai se afundar numa lama de perversidade. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Isso quer dizer que nós não sabemos de nada, na verdade. Precisamos da sabedoria de Deus para entendermos o que Deus está querendo, o que Deus vai fazer. A gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Amanhã, mesmo assim, a gente fala uma série de coisas, fala, sem base alguma. Não sabemos, só Deus sabe. Tudo isso se encontra em Eclesiastes 10, 12 a 14. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nos diz Tiago, capítulo 1, verso 19. A gente tem meditado muitas vezes este ano nesse texto, e também no ano passado, que é um texto extremamente importante, que mostra que não serve para nada você se irar e falar. Porque o sábio não é quem fala. O sábio é quem sabe ouvir. E no texto seguinte ele vai dizer, porque a ira do homem não o justifica, não vai resultar na justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. E nesses dias que são os últimos, nós esperamos, a gente está ouvindo muitas pessoas falarem por falar. Esse texto que eu vou ler em seguida vai nos ajudar, um texto que tem 3.000 anos, minha gente, e que nos mostra a realidade da vida do homem hoje. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Quando a pessoa não é sábia e fala por falar, essa pessoa não está interessada em passar conhecimento, entendimento. Essa pessoa está simplesmente querendo expor os seus pensamentos nocivos. É o que a gente tem visto nas redes sociais, em todo lugar, as pessoas têm ideias sobre isso e sobre aquilo, sabem que vão ferir as outras pessoas, mas mesmo assim falam. É como você às vezes ouve. A gente às vezes mesmo fala, eu sei que não deveria falar, mas vou falar a si mesmo. Quando você pensa que não deveria falar, não fale. Cala-te e não fale. Porque quando você expõe os seus pensamentos nocivos, você é a primeira pessoa a ser amaldiçoada. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as lendas. 2 Timóteo 4, 3, 4. As pessoas não querem ouvir a verdade, então vão dar ouvido à mentira. Que Deus tenha misericórdia de nós.